E aí, pessoal? Sabe qual é o grande desafio de quem pensa no longo prazo? É sempre o mesmo. Como é que a gente monta uma carteira que seja, sabe, resiliente, que gere uma renda passiva e que continue crescendo com o tempo? A resposta para isso, na verdade, está na escolha das empresas certas. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar fundo em algumas das principais dúvidas do investidor, comparando ativos e estratégias para tentar deixar esse caminho um pouco mais claro. Mas antes da gente começar, aquele nosso aviso de sempre, super importante. Tudo que vai ser falado aqui é para fins educativos, tá bom? O objetivo é dar informação, trazer os fatos de forma transparente, para que cada um possa tomar suas próprias decisões com mais segurança e consciência. Nada aqui é recomendação de compra ou venda. Então, o que a gente tem para hoje? Primeiro, vamos falar sobre holdings, qual a melhor escolha estratégica para a base da carteira. Depois, um assunto super prático, onde deixar o dinheiro do caixa rendendo com segurança. Aí vem o prato principal, um duelo entre Klabin e BB Seguridade, que são duas teses de investimento bem diferentes. Na sequência, vamos entender o que mudou na tributação dos juros sobre capital próprio. E para fechar, algumas táticas e riscos que todo investidor precisa ficar de olho. Vamos lá! Certo, vamos começar pelo começo. A primeira grande decisão, aquela que vai ser a âncora do portfólio, é a escolha da holding. E aqui o debate é um clássico, né? A gente busca a previsibilidade, aquela coisa que funciona como um reloginho, ou a gente busca a oportunidade que pode vir de um ciclo de alta? E essa pergunta aqui é que muita gente se faz. De um lado, você tem a Itaúsa, que é um verdadeiro conglomerado, super diversificado. Do outro, a Bradespar, que é uma aposta muito mais concentrada numa gigante das commodities. Qual desses caminhos será que faz mais sentido para uma estratégia de longo prazo, aquela de aposentadoria? Quando a gente coloca as duas lado a lado, as diferenças gritam, né? A Itaúsa, com o Itaú sendo seu grande motor, tem um crescimento de lucro que é super consistente, quase previsível. Já a Bradespar, ela depende totalmente da Vale. Isso faz com que ela seja muito mais cíclica, ela sobe e desce junto com o preço do minério de ferro. Mas o ponto que realmente acende um alerta aqui é esse risco judicial da Bradespar. A gente está falando de 3 bilhões de reais. Isso é quase metade do valor de mercado da empresa. Um fator como esse, sozinho, já muda completamente o jogo, o perfil de risco do investimento. Isso tudo nos leva ao ponto central. A filosofia de uma carteira de longo prazo pode ser resumida nessa frase. A ideia não é tentar adivinhar qual vai ser a próxima grande virada do mercado. Não. A ideia é se tornar sócio de negócios que vão continuar prosperando por décadas, gerando um fluxo de caixa passivo e que, de preferência, cresça com o tempo. E para essa estratégia, vamos combinar, a previsibilidade da Itaúsa se encaixa muito melhor do que a montanha-russa que pode ser a Bradespar. Beleza. Com a base da carteira mais ou menos definida, vem aquela outra questão super prática. O que eu faço com o dinheiro que está parado, esperando uma boa oportunidade de compra na bolsa? A gestão do caixa, pessoal, é tão importante quanto a escolha das ações. Aqui, a escolha depende muito do objetivo. O Tesouro Selic é o nosso porto seguro. Ele rende de acordo com a taxa de juros, tem liquidez diária e não tem aquela tal de marcação a mercado. Isso significa que o valor dele não fica variando, ele só sobe um pouquinho todo dia. É perfeito para aquele dinheiro que você deixa separado para aproveitar uma oportunidade. Já o pré-fixado, ele trava uma taxa. Isso pode ser bom se os juros caírem, mas também pode te dar um prejuízo no curto prazo se os juros subirem. É como fixar um preço para algo que o mercado todo dia negocia de forma diferente. Resumindo, para o caixa que precisa estar seguro e disponível, o Tesouro Selic é, sem a menor dúvida, a escolha mais inteligente. Agora sim, chegamos ao coração da nossa análise. De um lado, uma gigante da celulose, um setor cíclico por natureza. Do outro, uma fortaleza no setor de seguros, super conhecida pela sua resiliência. Vamos analisar essa escolha bem de perto. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão para qualquer investidor. O que fazer agora? A gente se protege com uma ação mais defensiva, que paga bons dividendos mesmo com o mercado instável, ou a gente aposta numa empresa cíclica que parece estar no fundo do poço, esperando a hora da virada? Vamos começar definindo as coisas. Uma ação defensiva, como é o caso da BB Seguridade, é aquela que consegue navegar bem em praticamente qualquer cenário. Pensa bem, o negócio de seguros, de previdência, ele não para. Chova ou faça sol, as pessoas continuam precisando. Isso garante uma previsibilidade de resultados e, claro, de dividendos para o acionista. E essa previsibilidade toda se transforma em números bem interessantes, viu? Uma projeção bem pé no chão, mesmo imaginando que os lucros não vão crescer muito, aponta para um dividend yield de mais de 11% lá em 2026. Para quem foca em renda passiva, um número desses com certeza faz brilhar os olhos. Mas claro, nem tudo é perfeito. A gente precisa olhar os riscos. Uma queda mais forte da Selic, por exemplo, afeta o resultado financeiro da seguradora.
A própria empresa já deu sinais de uma possível retração operacional. E tem sempre aquela questão no ar sobre a renovação do contrato de exclusividade com o Banco do Brasil. Então, apesar de ser uma empresa excelente, talvez seja prudente exigir um preço melhor, um desconto, para novos aportes, já que o cenário não aponta para um crescimento explosivo. Agora vamos para o outro lado do ringue. Uma ação cíclica, como a Klabin, ela dança conforme a música da economia global. O preço da celulose, que é o seu principal produto, é quem dita o ritmo dos lucros. E isso, claro, cria uma volatilidade muito, mas muito maior. E aqui está a regra de ouro para investir nesse tipo de empresa. A frase resume tudo. Você não compra a Klabin no topo do ciclo da celulose quando está todo mundo otimista e as notícias são as melhores. O momento certo de comprar é justamente quando o cenário está ruim, quando o mercado está pessimista. É nesses momentos que as maiores oportunidades de ganho aparecem. E por que alguém apostaria na Klabin no momento difícil? Por causa das suas vantagens competitivas, aquelas que perduram. A empresa tem tecnologia própria, como o Eucaline. As florestas dela no Paraná estão numa das melhores regiões do mundo para cultivar pinos, o que significa um custo de produção muito baixo. Ela é líder mundial no custo caixa para produzir celulose e fluff, aquela usada em fraldas, e de forma muito inteligente está aproveitando o momento para aumentar as exportações para a China. Isso tudo mostra uma gestão que sabe jogar o jogo do ciclo, conseguindo bons resultados mesmo no fundo do poço. E agora uma pequena pausa. Se essa análise está sendo útil de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e transparente para quem está aí construindo patrimônio mês a mês. E outra dica, quer investir com mais segurança? Dá uma olhada aqui embaixo no comentário que eu deixei fixado. Ali tem uma seleção de livros que eu considero obrigatórios para quem quer realmente dominar o mercado de capitais. Ok, de volta ao nosso tema. Agora um assunto bem prático e que mexe diretamente no bolso do investidor. As mudanças recentes na tributação do juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Para entender o JCP, a gente tem que pensar que ele é, na verdade, um benefício fiscal para a empresa. Ela te paga esse dinheiro e aí abate esse valor do lucro dela, pagando menos imposto de renda. No final das contas, quem paga o imposto somos nós, os investidores, e ele é retido direto na fonte. E a mudança foi exatamente essa. A alíquota que o investidor paga subiu de 15% para 17,5%. Não é uma notícia boa para quem recebe. Mas, para as empresas, a lógica de usar o JCP para pagar menos imposto continua valendo. Então, elas não devem deixar de usar essa ferramenta tão cedo. E para a gente fechar, vamos falar de alguns pontos mais táticos. Alguns riscos que às vezes passam batido, mas que no longo prazo fazem toda a diferença na rentabilidade. São 3 táticas bem importantes. Primeira, entre Itaúsa 3, que é a ordinária, e a 4, preferencial, a escolha é simples. Vai sempre na que estiver mais barata. As duas pagam o mesmo dividendo e têm o mesmo tag-along. Segundo ponto, ter CEMIG e Taesa na mesma carteira. Não é redundância, viu? A CEMIG foca mais em distribuição de energia, enquanto a Taesa é transmissão pura. São negócios diferentes e complementares. E por último, um grande alerta sobre opções. Vender calls para gerar uma rendinha extra pode ser muito arriscado. Você pode acabar sendo obrigado a vender uma ação excelente, como a Itaúsa, bem no comecinho de uma alta e aí perde todo o ganho que viria pela frente. O risco, na maioria das vezes, não compensa essa pequena renda. Em suma, a escolha entre uma ação defensiva como a BB Seguridade e uma cíclica como a Klabin depende muito do momento do mercado e do perfil de cada investidor. Não existe resposta certa para todo mundo. O ponto crucial é entender a fundo os riscos e as vantagens de cada negócio. No final, a paciência e o foco naquilo que a gente consegue controlar, como o preço que pagamos e a qualidade dos ativos, continuam sendo o caminho mais seguro para construir patrimônio. E você, o que achou dessa análise? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa. Um abraço e até a próxima.